E a partir de agora, uma entrevista especial aqui em Os Pingos nos Is. Está conosco a ministra aposentada do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. Ministra, boa noite, bem-vinda. Em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui com a gente. Muito boa noite, é um prazer grande estar aqui na Jovem Pan para, neste momento difícil, poder contribuir de alguma forma como cidadã brasileira. Pois é, a senhora acompanhou, né, ministra, as informações que o Zé Maria trouxe para a gente de Brasília, né, da divulgação do relatório das Forças Armadas, e as forças têm ocupado um papel central em meio a essa crise, né? Os manifestantes que têm ido às ruas desde o final da eleição, desde a divulgação dos resultados do segundo turno, têm pedido ajuda às Forças Armadas, né? Essa é a tônica dos atos. Qual o papel das Forças Armadas nesse momento, ministra? Ela agindo com muita seriedade e com muita parcimônia. A senhora imagina que a divulgação desse relatório muda ou pode, de alguma forma, tornar o ambiente ainda mais carregado, mais tenso, ministra, ou não? Não, eu entendo que a partir de agora nós teremos até mais um elemento para acalmar a nação brasileira. E porque, na realidade, o que está nos faltando, é o meu entendimento, é informação, é diálogo. O povo brasileiro pode estar até sendo massa de manobra, mas tem muita gente boa na rua, gente séria, que não tem nada de golpista, mas que está acreditando nessas fake news todas que existem. Nós precisávamos neste momento de uma interlocução, de pessoas que acalmassem, mostrassem, dialogassem, dizendo o que é errado, o que está certo, porque nós não estamos tendo ressonância naquilo que se está falando na rua. Nós precisávamos, neste momento, de alguém que acalmasse a população, mostrando o que é que está havendo. Repare bem, nós tivemos uma eleição muito difícil, onde o Brasil está dividido ao meio, com dois candidatos que são extremamente polêmicos e que foram, através de manobras, durante o processo de eleição, ficaram como os últimos, né? Os dois últimos nessa polêmica toda, e era natural que nós estivéssemos esperando o quê? Este conflito, que as pessoas não se conformassem com o resultado das eleições, que houvesse também muita fake news. Isso tudo eram coisas previstas. E quem está preparado para dar a resposta, para acalmar e para dialogar, assumiu este papel o Poder Judiciário Eleitoral. E, a partir daí, é que eu entendo que houve uma falha na comunicação, porque a justiça eleitoral e a justiça é para levar a paz social. Justiça não foi feita para amedrontar as pessoas, não foi feita para botar mordaça na boca de nenhum brasileiro. A justiça existe para acalmar, para levar a paz. E, estando com a razão, porque tivemos eleições democráticas, está com a faca e o queijo na mão para dizer isso aos brasileiros. E desmentir todas as invenções que as fake news espalharam pelo Brasil afora. Nós não tivemos este diálogo, nós não tivemos alguém que falasse à nação brasileira, que mostrasse o que realmente estava acontecendo nas entrelinhas das eleições, que tudo isso estava havendo porque as fake news levaram o desespero à massa da população. De forma que eu entendo que, neste momento, o que nós precisávamos é diálogo das instituições, mas diálogos que apaziguasse, não diálogo dizendo são golpistas, são golpistas, são golpistas. Não é isso. Não é isso que importa. Lógico que existem muitas pessoas que estão usando a população como massa de manobra. E nós precisamos, neste momento, que as instituições desarmem isso. E nós não vamos desarmar impondo multa, mandando prender, sem processo legal. O
que nós precisávamos era justamente levar a comunicação através dos meios de comunicação, através da mídia, para mostrar aos brasileiros o que está acontecendo, o que é falso, o que é verdadeiro. De forma que este relatório das Forças Armadas, eu acho que irá acalmar, mas para acalmar é necessário que nós tenhamos um interlocutor que esteja imbuído no papel de acalmar e não punir. A justiça pune, mas a justiça, antes de punir, tem de acalmar, tem de mostrar o que é certo e o que é errado. E é isso que está nos faltando. Fernão Lara Mesquita. Boa noite, doutora. Quando a justiça pune sem o devido processo, quer dizer, a característica do funcionamento da justiça é esse, quer dizer, ela tem que ser justa para todas as partes, né? Não basta alguém ter a disposição de ouvir. Como é que nós vamos fazer agora, doutora, para reconstituir o poder judiciário que está desativado, né, e foi substituído por decisões monocráticas de um grupo que não está constitucionalmente nem institucionalmente aparelhado para fazer esse papel e para distribuir punições sumárias, como tem acontecido? Como é que o Brasil vai fazer para reconstituir os três poderes? Lamentavelmente, o Poder Judiciário Eleitoral não se preparou para as eleições, ou mesmo para o resultado das eleições, de forma que está agindo de uma forma até certo ponto arbitrária, com um inquérito que é chamado inquérito do fim do mundo, que coloca todo mundo na vala comum, sem haver o devido processo legal, sem haver a defesa das pessoas que estão sendo acusadas de golpismo. É difícil agora uma recomposição. Eu reconheço que é muito difícil, porque os ânimos estão muito exaltados, mas isso é possível sim. É possível através do diálogo das instituições. É possível com o auxílio da mídia, porque agora nós temos uma eleição já finda, onde nós temos um vencedor das eleições. A partir daí, não se pode começar a questionar aquele que perdeu. O que nós temos é dizer o seguinte: nós temos eleições ganhas, o que é que está errado e o que está certo. Então, nós agora, como instituição, vamos começar a mostrar o que estiver errado, nós vamos corrigir a partir de agora e vamos dar uma resposta à sociedade brasileira. Não é fácil, mas é possível sim. É possível, mas este papel é o papel comandado pela Justiça, que assumiu esse ônus gigantesco de fazer tudo e sozinha, né? Fazer tudo absolutamente só e só olhar um lado. Sempre esteve a favor de um dos candidatos, e isso foi muito claro que ficou durante o processo eletivo. Mas ninguém foi para a rua durante este momento. Só se manifestaram, a população só se manifestou depois do resultado das eleições. Nós deveríamos ter ido para a rua, nós brasileiros, se quiséssemos, bem antes, quando não aceitávamos um dos candidatos, quando entendemos que não era possível que houvesse um candidato que fosse o preferido de justiça, porque a justiça não pode preferir ninguém. Isso tudo poderia ser conversado e visto antes. Ninguém contestou, porque esperava-se o resultado das eleições. Agora, as eleições estão ganhas. E é preciso que agora a justiça seja humilde, verifique como errou nessas atividades, participando quase, tomando um lado, né, que ficou assim muito claro,
com as propagandas eleitorais e etc. E isso foi irritando toda a população que tinha preferência por um outro candidato. E mas, nós doutora, chegamos a este momento. Não seria papel do próprio judiciário ter tomado essa iniciativa de se contrapor a um órgão que estava fazendo escolhas entre os candidatos e tal? Não, isso não era um papel da população? Quer dizer, as instituições, o poder judiciário, né, que foi bypassado quando se nega a um acusado o devido processo e etc., não seria iniciativa do judiciário fazer isso? A senhora acha que era o povo que tinha que ir para a rua lá atrás? Não seria. O que eu acho que não seria nem papel do judiciário. O papel do judiciário é não tomar partido, ser isento e imparcial. O que, efetivamente, ele não deixou transparecer essa imparcialidade. E no momento que tomou um rumo que não deveria tomar, é preciso agora ele próprio reconhecer todos os seus erros e partir para haver uma composição com a população. Eu posso dizer isso porque eu estou muito triste, porque como uma pessoa que levou 40 anos dentro do Poder Judiciário e nós tínhamos a garantia de ser o Judiciário, a última trincheira onde nós íamos buscar o quê? Nós íamos buscar a paz, nós íamos buscar a verdade, nós íamos buscar o direito. Hoje, isto está desacreditado. A população brasileira hoje não está mais acreditando nisso. E isso me deixa extremamente triste, como brasileira, como ex-magistrada, e até certo ponto eu digo, aquilo que sempre se disse, o Supremo dá a última palavra. Mesmo que seja errado, ele erra por último. Não é bem assim, porque as decisões do Poder Judiciário não podem ser impostas. A decisão do Poder Judiciário, ela faz parte de um trâmite legal, onde está a acusação, está a defesa, estão as provas, e a partir daí se toma uma decisão. Isso nós não vimos nas eleições. O judiciário não se preparou para isto. E, desta maneira, nós estamos tendo uma sensação de que o judiciário quer nos impor uma eleição que o povo brasileiro ainda tem sérias desconfianças. Nós precisamos desmanchar essas desconfianças existentes para, a partir daí, nós aceitarmos o resultado eleitoral. Paulo Figueiredo, sua pergunta, Paulo. Doutora, boa noite, muitíssimo boa noite. Eu gostei muito quando a senhora disse que as decisões do judiciário não podem ser impostas. A gente não vive numa ditadura, né? O regime democrático, ele prevê checks and balances. Mas eu peço licença para discordar de que foram as fake news que levaram a população à revolta ou os ânimos exaltados aos quais a senhora se refere. Eu creio que foram as notícias verdadeiras, né? A forma como o TSE, por exemplo, conduziu esse processo de forma não isonômica, repleta de censuras, repleta de decisões arbitrárias. Veja a nossa enquete nesse momento, quase 90% da nossa audiência não confia no sistema eleitoral brasileiro. Eu gostaria que a senhora, com todo esse notável saber jurídico e anos de experiência, falasse um pouco da legalidade, da censura ou ilegalidade, da censura que jornalistas, a imprensa, nós sofremos aqui na nossa emissora, deputados, cidadãos. Nesse momento nós estamos 10 deputados eleitos pelo povo impedidos de utilizar suas redes sociais. Eu mesmo, como jornalista, tive o meu Telegram censurado pelo TSE. Enfim, a nossa emissora foi impedida de utilizar certos termos. Eu queria que a senhora discorresse a respeito da legalidade dessas medidas. Efetivamente, isso aconteceu, não foram só pelas fake news. Eu reconheço e, inclusive, cheguei a dizer que, desde o início, havia uma certa parcialidade do Poder Judiciário. E o resultado está nesta enquete que os senhores fizeram. Quer dizer,
89% das pessoas que foram entrevistadas não acreditam que tivemos eleições normais e sérias. Quer dizer, faltou transparência, faltou legitimidade nas falas e, principalmente, o povo brasileiro foi obrigado a aceitar aquilo que foi dito pelo Tribunal Eleitoral, porque sequer as mídias estão levando ao conhecimento da população o que está realmente se passando neste movimento popular. De forma que não se tem nenhuma palavra nas mídias, não se sabe, porque nem fotografias tem. Os senhores jornalistas estão impedidos de falar e estão com receio. Inclusive, alguns jornalistas que falaram até perderam os seus empregos, e isso é muito grave, é muito grave. E quem fez isto? O despreparo do Poder Judiciário. Eu quero dizer despreparo porque eu não posso afirmar que isso foi feito de má fé. Isso foi feito com muita arrogância, por alguém que talvez tivesse o viés mais policial do que o viés de magistrado, né? Porque o magistrado sabe como deve lidar com os seus jurisdicionados. E na questão das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral não teve este cuidado. Ele agiu de uma forma muito arbitrária, no momento que impôs a sua decisão, e quem não estivesse do lado da que ele apontava era golpista. Daí porque as instituições todas se recolheram, inclusive o Poder Legislativo, que era quem devia estar na ponta de todo este processo, porque de quem entende de eleição, quem entende de gente, quem entende de eleitor, não é Poder Judiciário. Quem entende é o Legislativo, que é eleito para isto. E ele é que devia estar à frente, na ponta de todo este processo. E ele está absolutamente aleatório a este movimento. Não se ouve falar na instituição legislativa. O povo não foi para a porta do legislativo. Eu, pela primeira vez, estou vendo o povo pedir garantia constitucional de ter liberdade de expressão nas portas dos quartéis. Eu tenho 78 anos, eu nunca vi isso. Porque quando se pede garantias constitucionais, se vai para o judiciário ou se vai para o legislativo. Pela primeira vez, eu estou vendo eles irem para as portas dos quartéis. Isso é um fato inusitado. Mas isso aconteceu porque o povo brasileiro é golpista? Não. Porque faltou transparência, faltou legitimidade, faltou respostas que o povo precisava ouvir. E não houve interlocutores. Sequer a mídia foi interlocutora. A mídia silenciou, porque a mídia tem receio das reprimendas que possam vir do Poder Judiciário. Doutora, a pergunta agora é de Alexandre Garcia. Está chegando agora à bancada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Brown. Doutora Eliana Calmon. Que prazer encontrá-la nesse programa. Parece que, por coincidência, hoje na tribuna da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten falou exatamente dessa questão. O povo, em vez de ir ao legislativo, que está de joelhos, segundo ele, foi aos quartéis, quando deveria ter ido ao legislativo, que foi ultrapassado pelo Poder Judiciário em tanta coisa. O Poder Legislativo é o primeiro, no artigo 2º da Constituição, a ser citado. É o poder que vem direto do povo. E, no entanto, se acovardou, se ajoelhou quando prenderam o deputado Daniel Silveira. O artigo 53 diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. E eu vejo que o Supremo também está acima do Conselho Nacional de Justiça.
Só o Senado pode tomar alguma decisão. Qual é o tamanho da responsabilidade que a senhora vê no Senado? Eu chamaria até de omissão do Senado, desde que a Constituição passou a ser ultrapassada por ministros do Supremo que se julgaram acima da Constituição. Veja bem o que é que aconteceu com o Brasil. Este poder enorme que foi dado ao Supremo Tribunal Federal, com uma questão de uma competência enorme, imensa, né? Porque ele julga em controle difuso e controle concentrado, tudo, né? Ele toma parte nas eleições e ele é que dá as cartas finais, porque os outros magistrados ficam a reboque dos ministros do Supremo, né? E eles têm a responsabilidade de julgar os parlamentares e não julgam os parlamentares. Então, o parlamentar fragilizado pelos tanto de processos que estão dormindo nas prateleiras do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, eles não se acanham de deixar de fazer o que precisam fazer dentro do sistema constitucional. Eles são reféns, porque o não julgamento faz com que o Supremo tenha um superpoder, porque eles, inclusive, assambarcam o Senado Federal, que é o único órgão que poderia pôr limites ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal, manda, desmanda, dá a última palavra, mesmo que a palavra seja errada, e isto tudo que vem de alguns anos, e nós estamos vivenciando isto e falando da necessidade de uma reforma constitucional, veio a reforma do Poder Judiciário e não houve uma reforma para o Supremo Tribunal Federal, porque eles não aceitam esta reforma, e a partir de agora nós chegamos ao grande imbróglio. Tudo isto que nós já vivenciamos do Supremo Tribunal Federal, do Poder Legislativo, onde eles não funcionam bem porque são reféns, né? São reféns, o Legislativo é refém do Supremo Tribunal Federal, e para garantir este poder hegemônico, eles não julgam os processos. Essa é a verdade, essa é a verdade. Então, a partir de um determinado momento, e o momento foi esse chegado agora com as eleições, nós deixamos em pratos limpos que as coisas não estão certas dentro desta nova figura do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Paulo Eduardo Martins. Ministra, boa noite. Eu fico feliz de ouvi-la nesta abordagem, especialmente com o peso institucional, de história profissional que a senhora tem, porque os juristas, a OAB, elas não estão exercendo o papel que outrora exerceram diante de violações que são intelectualmente inquestionáveis. Não dá para dizer que elas não estão ocorrendo. A gente tem visto um Supremo Tribunal Federal numa atividade, num protagonismo que acho que não encontramos paralelo em nenhum outro lugar do planeta. Ao abrir os jornais de qualquer país, dos Estados Unidos ou da França, nós não temos o destaque para aquelas respectivas Supremas Cortes, como a gente tem aqui no Brasil. Você tem a postura do ministro que faz live com youtuber petista, o outro faz live com deputado do PCdoB, são fatos, tá? O outro vai à palestra no exterior e chama o presidente da República de ditador. Então é um protagonismo que não me parece apropriado. E me preocupa porque isso, ao meu ver, tira a legitimidade da corte de exercer esse papel de pacificador social, de mantenedor do pacto social. É essa a minha preocupação, dessa excessiva exposição da corte. Senhora,
enxerga algo nesse sentido? E se é assim, como é que vamos resolver isso? Porque eles agora simplesmente reconhecerem os erros, como a senhora sugeriu, quem é que vai acreditar neles? Bem, a esperança é que com esta renovação do legislativo, onde novos protagonistas, novos personagens tenham surgido, nós possamos melhorar a condição do poder legislativo. Porque, na realidade, o poder legislativo foi o grande culpado por esta exacerbação de poder do judiciário, sem dúvida alguma. Mas era preciso que o judiciário, como está na Constituição e na sua forma de agir, tivesse mais transparência, tivesse mais legitimidade como um órgão que é imparcial. Não podemos ter um poder legislativo, um poder judiciário que seja parcial, que decida de um lado ou do outro. Nós precisamos ter um judiciário que cumpra o seu dever. Afinal, eles não são eleitos pelo voto popular. Eles são indicados. E indicados para ficar a vida toda, até fazer 75 anos. E isso é preocupante, porque é muito difícil haver desistir de ter poder, né? Tanto que em 2000, quando foi feita a reforma do Poder Judiciário, a emenda 45, não se mexeu no Supremo Tribunal Federal, porque não se podia nem tocar no assunto, né? Não se mexe ali no time que está ganhando. Ganhando para quem? Para eles mesmo? Não. Eles têm de ganhar para a nação. Nós precisamos de um judiciário a quem nós possamos recorrer como aquele órgão que vai funcionar para dar a última palavra. Eles estão dando a última palavra, mas fazendo o quê? Mandando prender, mandando calar, mandando dizer que não é possível falar. Ninguém pode falar que houve fraude e que houve eleições contestáveis. Ninguém pode falar isto, porque hoje, quem quer falar, hoje está com medo de falar. Até as instituições mesmo se preservam para não haver reprimendas e reprimendas fortes, com prisões, com multas fortes, né? Com mandar fazer devassa nas contas, coisas que realmente são muito graves para uma nação que se diz civilizada e democrática. Nosso tempo está quase esgotado. Dá tempo de uma última pergunta. Por favor, Fernão. Eu queria só endossar a queixa que a ministra fez em relação à imprensa, né? Com o endosso dos 150 anos de jornalismo que eu tenho correndo nas veias aqui, eu nunca vi, quer dizer, quem abriu essa porta, quem tem o papel de fazer as manifestações diárias e levar a voz dos interesses difusos da sociedade para as instituições, para o Congresso, para o Legislativo e para o Judiciário, é a imprensa. E a imprensa inverteu o seu papel, né? Em vez de ser a voz difusa do povo, ela está fazendo o papel de megafone da ditadura, né? Então, aí você cria um problema que não dá para ser tratado dentro de uma condição civilizada, né? Porque passa para o nível da violência, que é essa que a ministra descreveu, né? Multas completamente draconianas, feitas para quebrar a pessoa, prisão e etc. Quer dizer, sem a imprensa retomar o seu papel dentro do sistema democrático, fica muito difícil realmente de fazer isso, né?
Eu posso falar, né? Eu queria dizer o seguinte: lá atrás, quando começaram as propagandas eleitorais, etc., eu vi uma entrevista muito interessante de um jornalista brasileiro com um jornalista estrangeiro, onde ele dizia o seguinte: nenhum veículo de comunicação pode tomar partido, porque, veja bem, no momento que ele toma partido, ele perde a credibilidade. A imprensa foi feita para nos dar notícias, para dizer o que é que está ocorrendo, e ele não pode prender o pêndulo nem para um lado, nem para o outro. No momento em que eu tenho alguém que entra na minha casa através do rádio, através da televisão, para me dar notícias e começa a fazer a cabeça das pessoas que estão ouvindo, sem falar a verdade, pendendo para um lado ou para o outro, esta mídia não merece confiabilidade. A transparência da imprensa é absolutamente necessário para qualquer regime democrático. Então, nos falta também isso. Nos falta transparência na imprensa, nos falta coragem e liberdade no poder legislativo, nos falta todos os elementos necessários para que nós tenhamos uma democracia. Só sobrou o Supremo Tribunal Federal. E este, que dá a última palavra, hoje está levando o desespero social. Lamentavelmente, eu posso dizer isto. Eu aprendi direito com a revista trimestral de jurisprudência, que era meu livro de cabeceira, naquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Hoje eu não posso dizer a mesma coisa. O direito que eu aprendi, eu tenho de esquecer, porque não é este que está sendo aplicado pelos nossos julgadores. Eu sou extremamente respeitosa, eu sou extremamente disciplinada. Eu obedeço, sempre obedeci ao Supremo Tribunal Federal. Nunca me rebelei, mas eu não posso me calar como cidadã brasileira. Neste momento, eu tenho de fazer reparos fortes e dizer o seguinte: tudo parte de um legislativo muito fragilizado, de um executivo que não conseguiu se impor e de um judiciário que assumiu todos os papéis sem transparência para nos massacrar com estas decisões que efetivamente está machucando o poder, o povo. E o povo está sedento de informações, de respostas, de transparências. E isto está estampado essas enquetes, onde o povo diz: as eleições não foram justas, as eleições não foram democráticas. Isto precisa ter um fim. Ouvimos aqui a doutora Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, jurista. Obrigado mais uma vez, ministra, pela entrevista, pela atenção aqui com a nossa equipe. Uma boa noite. Eu que agradeço, eu agradeço.